a gente no backstage, e o Dr. Lucelmo Lacerda, e eu preciso apresentar o meu amigo, o Isaac Garcia, uma pessoa que a gente aqui de casa aprendeu a gostar muito, como pessoa, como profissional, admirá-lo, né, e muito mais como um amigo também. Ele é autista, ele é pai de um autista, pai de uma garotinha neurotípica também, e vai trazer para a gente um desafio muito interessante. Eu falei sobre isso também no nosso evento online, né, que nós tivemos, nosso evento presencial. Ele vai falar sobre o desafio de empreender com autismo, no caso. Ele, como autista, o desafio de empreender. Eu não vou falar mais nada para não tomar o tempo dos outros. Vamos dar o play aqui agora na nossa live com o Isaac. Isaac, vem para cá, seja muito bem-vindo, tá bom? E esse público todo é seu aí da internet. Obrigado, Keni. Boa noite a todos. Na apresentação, a Keni falou muito bem, né? Sou pai de o Israel, meu filho tem 10 anos, ele é autista, e a palestra de hoje vai ser falar um pouquinho aí sobre as dificuldades de empreender no espectro. Vou botar um cronômetro aqui, porque da última vez eu passei muito feio, e eu perco realmente a atenção. E um pouquinho da minha experiência na paternidade no autismo me ajudou a empreender melhor também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O apoio familiar é muito importante, né? Minha esposa também está aqui, está aí nos comentários, a Bárbara Garcia está assistindo. E eu botei uma filhinha neurotípica, mas também tem um suspeito aí, está numa fase diagnóstica aí com ela. Mas vamos lá. Eu vou botar aqui minha tela para começar a falar aqui com vocês. Tá. Keni, você me avisa que eu não estou vendo como está aí tudo. Tá certinho aí a tela? A tela tá ok, tá tudo certinho, tá dando para ver bem legal, tá? Ok, vamos lá. Gente, confesso para vocês que estou um pouco nervoso, como sempre, estava bastante tímido antes de começar a palestra, e eu tenho muitas crises, às vezes, perto de palestrar ou falar em público, ou reuniões muito importantes e tal. Ontem briguei com a minha fono, falei que nunca mais vou fazer fono, e hoje já fiz as pazes com ela de manhã. E a vida que segue, né? Com as dificuldades, mas a gente chega lá. Bom, esse é uma parte do universo, né, que mostra um padrão para nós de como o universo se organiza. Ele se organiza parecido com a sequência Fibonacci, né? Você acha essas mesmas dimensões em conchinhas e repetições em outras coisas na natureza. E como nós sabemos pela ciência, o universo ele está em constante expansão, né? Ele não para de se expandir, não para de ter novas criações, né? Porém, ao invés de imitar o universo, o que a gente tem nas escolas, o que a gente tem no empreendedorismo, o que a gente tem no mundo todo, é mais ou menos uma coisa meio padronizada, né? Do nasce, cresce, reproduz, paga boleto e morre, né? E a gente ensina as mesmas coisas para as crianças e limitam não só as crianças neurotípicas, mas como as crianças atípicas também. E uma coisa muito curiosa aconteceu comigo, né? Eu sou uma pessoa de diagnóstico tardio e não só eu, mas outras pessoas de diagnóstico tardio acabam tendo esse hiperfoco no autismo. E foi quando eu comecei a estudar e entender o que era a teoria do pensamento, né? Que eu penso de um jeito que eu não incluo o outro no meu pensamento, mas eu já via o mundo da forma que eu estou explicando para vocês desde quando eu estava no emprego e falei assim, cara, como é que eu vou mudar o mundo? Assim, é horrível o jeito que o mundo é. E a única coisa que eu consegui eram brigas, discussões e muitas brigas nas reuniões e isso nos meus empregos, né? Mas, graças a Deus, a coisa foi mudando. O que eu vi era só uma estrutura hierárquica no mundo todo, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu não via como aquilo ser propício para um ambiente de inovação, para um ambiente de criação, né? Porque se nós colocamos essa hierarquia do saber com as pessoas, a gente está lidando numa hierarquia como se pessoas fossem máquinas, né? Só numa cadeia produtiva. É aquela coisa, se eu tenho 2 lasanhas para fazer, e se eu tenho um micro-ondas e faz meia hora cada uma, eu tenho que botar meia hora no micro-ondas, depois meia hora, depois tirar essa lasanha e colocar, e em mais meia hora eu tenho 2 lasanhas feitas, né? Se eu quiser e aí eu gastei 1 hora para fazer essas 2 lasanhas. Se eu quiser fazer em 1 hora, eu coloco uma lasanha em cada forno micro-ondas e em meia hora eu tenho 2 lasanhas feitas. Legal, porque isso é uma máquina.
Só que o jeito de se pensar em cadeia produtiva das empresas, a maioria das vezes é como máquinas, né? A gente acaba esquecendo que o ser humano é capaz, assim como o universo, de expandir, ter novas ideias, de recriar o meio, de repensar o meio. Só que a forma hierárquica como as empresas são, elas acabam não tendo novas ideias e sendo mais do mesmo sempre. Pensando nisso, e depois de muita discussão e muita coisa, depois de ver que as empresas se comportam nesse manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que eu comecei a ter a ideia de como a gente poderia fazer isso de forma horizontal, trazendo pessoas da empresa para serem sócias e multiplicar esse conhecimento e a capacidade de inovação entre os grupos. Foi assim que a gente criou a Sociedade Builder, que no primeiro ano faturou 1 milhão, 1 milhão de reais ali com 9 pessoas, 34 pessoas no segundo ano, 7 milhões, 76 pessoas no terceiro ano com quase 9 milhões, em 2020 com 152 pessoas, 25 milhões, e aí a gente começou a se organizar em não uma empresa, mas como se fosse uma sociedade mesmo, com diversos business units, como a gente chama, né, diversos blocos de decisão diferentes, e a gente conseguiu, ano passado, chegar à marca dos 300 builders, com 36 clientes grandes, né, são clientes de grande porte, e 50 milhões de faturamento. Agora a gente tem um sonho aí para chegar até 2031, com 10 mil builders e 2 bi de faturamento, tendo 60 startups novas, ou seja, não quer ser só uma empresa, mas uma sociedade de empreendedorismo que cria várias empresas. Foi sempre assim? Não. Afinal das contas, eu estou aqui para falar das dificuldades do empreendedorismo. Geralmente era assim no meu passado, né? Eu não conseguia prestar atenção em aula nenhuma, não conseguia parar quieto em aula nenhuma, fazer exercício nenhum. Era muito difícil a vida escolar. Eu pedia para sair da escola, eu não sabia que... eu fui diagnosticado bem depois de casado, bem depois da paternidade, e a minha vida escolar foi um desastre, né? Eu sempre achava que o problema era a professora, ou eram os alunos, ou era a escola. Eu mudava em média 2, 3 vezes de escola por ano, eu perturbava meus pais para isso. E continuou quando começou a adolescência e o famoso o que você vai ser quando crescer, né? O que você vai fazer. E isso só foi aumentando. E aí eu comecei a ver que, tipo, eu nasci em 85, então na minha adolescência estava no início do auge da Microsoft e da Apple. Então, eu vendo, influenciado também por Hollywood, vendo aquelas coisas do cara que faz o site, faz o aplicativo, e da noite para o dia fica rico, né? E por causa do autismo, que hoje eu tenho noção, quando eu olho o passado como era, eu era muito literal, e eu via o filme, acreditava que era daquele jeito. Eu, sinceramente, de 13 anos a 16 anos de idade, eu fiquei virando muita noite, fazendo muito projeto, achando que eu ia realmente, em alguma noite, ter a grande ideia que ia acordar na semana seguinte com tudo resolvido, com a inovação feita, e não é bem assim que funciona, né? É complexo e tem muita dificuldade para empreender. Começa que é necessário ter clareza de comunicação para a gente empreender, é necessário a gente conseguir ter a habilidade de expor ideias, expor opiniões, porque as pessoas têm ideias, você tem que opinar nas ideias delas e ter a capacidade de negociar sobre isso. As coisas mudam muito, o que é horrível para pessoas que estão no espectro, principalmente porque as coisas não seguem o nosso script, né? Eu tenho uma amiga autista que ela fica brincando sempre, ela disse que está aí ouvindo, né? É a Rebeca. Ela disse, poxa, por que não segue o nosso script, né? Que tem a ver com a teoria do pensamento, né? A gente realmente acredita que tudo vai acontecer conforme a gente está pensando, que as pessoas vão reagir da forma que a gente está pensando, e quando elas não reagem, aquilo dá um nervoso gigantesco, dá uma crise de ansiedade, e é realmente horrível. Para um pouquinho pior, além do autismo, eu tenho TDAH, com uma impulsividade extremamente alta, o que me faz também ficar extremamente frustrado quando as coisas não acontecem conforme o ocorrido. E aí, com tudo isso de dificuldade, e isso não é só a dificuldade de empreender, e essa é a dificuldade do espectro, né? Se você pegar, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde a pessoa apresenta problemas na clareza ali da fala, no entendimento da fala, ali de entender coisas de duplo sentido, de expor suas ideias com clareza, né? De conseguir ter esse traquejo social. Esse vai muito parte do espectro. Poxa, Isaac, então você está me dizendo que essa é a dificuldade de empreender e essa é a dificuldade do espectro, né? Então,
por que empreender seria bom para alguém no espectro, né? É aí que eu me fiz a seguinte pergunta, e foi, na verdade, a pergunta que um amigo meu me fez. Ele falou assim, cara, mas você não tem essas dificuldades tendo um emprego de qualquer forma? E eu comecei a realmente pensar, não foi só a escola que eu fiquei mudando. Quando eu tinha emprego, eu mudava de emprego de 6 meses. E eu sempre não concordava com algum chefe, eu não concordava com algum colega de trabalho, eu não concordava com o projeto, eu não concordava com a visão da empresa, eu não concordava ou não acreditava que aquela visão ia dar certo naquele mercado. E aí eu falei assim, cara, eu vou sofrer isso de qualquer forma. Eu vou sofrer isso tendo um emprego e sendo funcionário, ou eu vou sofrer isso empreendendo, ou eu vou sofrer isso se eu for desempregado também, porque o autismo me faz passar por estas coisas, eu tenho que me desenvolver nessas coisas. Eu falei, já que eu tenho que sofrer tudo isso, eu sofro então com o maior ganho possível, vou empreender. E vou pelo menos estar um pouco mais perto das decisões e de onde eu consigo criar mudança, consigo transformar o meio onde eu estou e não sou obrigado a somente obedecer e seguir o plano dos outros. Foi aí que eu tive a ideia de empreender. Com todas aquelas dificuldades, eu tive vários mestres, vários mentores, e aí conta com cursos, livros, terapia, fono, etc., entre amigos, né, experientes, para poder conseguir empreender a trancos e barrancos. Né? Foram uma jornada de mais de 10 anos de tentativa até conseguir abrir a Builders, e 2 anos muito sofridos na Builders até ela começar a realmente decolar. Até que eu desenvolvi esse método meu pessoal, né, que é o método dos 4 pilares do Arca Sincero. Exposição fisiológica, emocional e aprendizado. Antes, um aviso aqui, isso não é nem um pouco científico, né? Não é para ninguém levar isso é experiência para empreender. Isso não substitui nenhuma forma de terapia, não substitui terapia que você tem que fazer comportamental, com o teu psicólogo, não substitui psiquiatra, nada. Isso aí não peguem isso para a vida de vocês, peguem isso tipo assim, vou empreender, vou aprender com a experiência de um autista empreendedor. Então, muito do que eu trago nesse método aqui para mim é o que eu aprendi também com psicólogo, com fono, foi um apunhado de tudo, assim, simplificado, porque nem todo mundo também, diagnóstico tardio, tem o investimento, né, o poder monetário de bancar fono várias vezes no dia, psicólogo várias vezes no dia, e ter todo o acompanhamento de terapia ocupacional que é necessário para lidar com tanto estímulo e lidar com tanta dificuldade. Então, vamos ao método. Exposição. Não ter medo de se expor a novos desafios, né? A quebra de rotina, conhecer novas pessoas, conhecer coisas novas e não ter medo de exposição só porque vai ter sobrecarga. Aí fala assim, poxa, Isaac, mas eu sofro muito com crises e tal, não sei o que. Cara, eu também sofro. Eu sei que uns mais, outros menos. Mas eu percebi que, sim, com o apoio que eu tive, psicólogo, psiquiatra e tal, o desafio sempre foi de dessensibilizar. Se você faz exposição nenhuma, mesmo que você vá muito pouco, pouco a pouco na exposição, se você não se dessensibilizar, você vai ganhando mais sensibilidade, cada vez ficando mais difícil. Então, eu vi aí do pessoal que teve um autista, parece que palestrou, né, que era não verbal, e autista severo, e se tornou um palestrante. Como que uma mãe, né, que vê hoje um filho não verbal, severo, tendo crises, às vezes né, se mordendo e tal, vai imaginar o filho sem se debater na frente de uma plateia palestrando, né? É possível, mas como isso? Não é pegar uma criança agora e expondo a uma multidão de pessoas, né? O estímulo e a exposição vem gradativamente. Aí, do que você expôs, você tem que tratar isso, né? Você não pode fazer uma exposição sozinha, sem acompanhamento profissional. Então, da exposição que tem, faço terapia, journaling, né, que é escrita no diário, para poder eu ter uma base comparativa de mim mesmo com ontem, há um mês atrás, um ano atrás, etc. E mesmo que o social, às vezes, doa, não evite estar com pessoas, por mais que sejam incômodos muitas vezes, né, porque ele vai te desenvolver. E acredite, tudo isso tem a ver com empreender. No fisiológico, tratar do sono, alimentação, treino, né, até um exercício físico, alguma coisa que melhore, para você conseguir fazer a tua gestão de crise e medicação, se for o caso. Muitas vezes é necessária a medicação. E o aprendizado. Vamos lá. Disso tudo, o mais importante é o aprendizado. Né? Você passa por uma exposição, passa por um tratamento ali, fisiológico, um tratamento emocional,
mas aí vem o aprendizado. O que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, você tem que sintetizar o teu aprendizado, né? Fazer um diário, acreditar, investir no teu processo. Mas uma coisa que eu faço é treinar falas, principalmente se é uma reunião de vendas, ou, por exemplo, eu estou aqui falando hoje com vocês, então passei por um tipo de treinamento para estar aqui, né? Anotar o que você aprendeu no dia a dia, anotar o que você acha que vai acontecer versus o que aconteceu, porque o que acontece? Teoria do pensamento, para mim, e a parte de rigidez cognitiva são a pior parte para mim, principalmente que empreendo. Por quê? Porque a minha mente, eu realmente acredito que as coisas vão acontecer da maneira que eu planejo. Então, eu começo a me olhar com os olhos de fora. Como é isso, né? A gente tem que começar a fazer esse exercício. Olha, se eu tenho transtorno do espectro autista, eu vou tender a ter uma verdade própria e vou tender a me frustrar quando as coisas não saem como esperado. E como a coisa acontece também muito, muito na imaginação, eu comecei a confrontar essa verdade. Porque eu realmente tinha essa cabeça, que também muitas vezes acompanha uma fala pedante, né? De que eu estou certo, de que a minha opinião é a verdadeira, que é a única verdade, que é o único caminho possível. Então eu comecei a anotar quantas vezes eu fui contrariado, quantas vezes eu achei que algo era verdade e não era, quantas vezes uma venda que eu achava que era o caminho não era. E aí eu comecei a me ajudar nessa parte de rigidez cognitiva e teoria do pensamento. Principalmente para negociações e a parte que tem que ser diplomático, às vezes, ao empreender, a lidar com pessoas de opiniões diferentes, principalmente quando você não concorda muito, é bem prejudicial, né? Eu, em empresa e tal, já tive crise na frente dos colegas, já saí de reunião executiva e tive comportamento infantilizado, né? Tipo, bloquear todo mundo, sair do grupo do WhatsApp da empresa, falar que não quero mais e tal, coisas do tipo já aconteceram. Hoje foi um dia importante, bastante importante. Eu estava negociando contrato da Autizando, né? A gente está fazendo uma parte aí de começando aplicativo e a empresa para a comunidade autista. E eu estive com pessoas e advogados e tal, e negociando ali. E terminou a reunião e um advogado que me acompanha há um pouco mais de 4 anos falou: cara, essa foi a melhor reunião que eu já fiz desde que eu te conheço. Foi uma reunião que eu consegui ficar calmo, esperar a minha hora de falar, escutar os outros, anotar, ponderar, ver que as pessoas tinham opinião divergente da minha e conseguir passar por aquilo. Antigamente aquilo me deixava muito nervoso, muito frustrado. Eu já não, tá errado, não é esse caminho, o caminho é esse aqui. E eu ia muito de corrigir as pessoas. Isso era muito frequente. E às vezes de passar a voz, passar por cima. Então, anotar isso e se revisar, né? Se olhar constantemente, não é da noite para o dia, melhora isso. E aí, uma das coisas que me ajudou muito a pensar nisso foi, eu trabalhei numa empresa e era uma empresa para fazer integrações e tudo mais, e eu realmente o que ia dar valor para essa empresa seria algo visual num sistema que todo mundo pudesse ver onde estão os maiores pontos de conflito, onde os sistemas poderiam ser desligados. Isso seria um trabalho focado, rápido. A pessoa que entrou para trabalhar comigo queria catalogar, como se fosse um dicionário, todos os sistemas e todas as integrações que tinham naquela empresa. Aí eu falei, cara, isso não gera valor nenhum. Quando acabar esse projeto, você vai ser demitido. Esse é o tipo de coisa que não se fala, né? Você não pode falar assim com as pessoas. Mas naquela época não tinha terapia ainda, não tinha muito tratamento para empreender, eu simplesmente falava tudo que estava na minha mente, falava assim, olha, seu projeto não serve para nada, essa é uma abordagem burra e você vai ser demitido. Era mais ou menos assim que eu conversava em ambiente de trabalho. E aí o cara falou, não, mas isso é o que o diretor pediu. Aí eu falei assim, se o diretor soubesse o que eu sei, ele saberia pedir. Como ele não sabe, ele me contratou para que eu interprete aquilo que ele quer pedir. Esse é o que ele acha que ele quer. O que ele quer é o que eu estou te falando. E aí a gente ficou brigando 6 meses. Eu era consultor, ele era da empresa. O projeto terminou. Ele mostrou o projeto para o diretor e o diretor falou, cara, mas não é nada disso que eu quero.
Aí o diretor falou, eu queria algo visual, que eu pudesse ver os sistemas e aí conseguisse agir. Aí, eu, sem tratamento, sem terapia nenhuma, eu falei, eu não te falei que não servia para nada? Eu falei assim, então você falou para ele? Falei, eu falei. E eu não tinha noção do problema de falar isso na frente, né, de uma pessoa, na frente do diretor, e expor a pessoa assim. Saiu daquela reunião, aquele cara realmente foi demitido. E os anos se passaram e eu revisava essa reunião, falei assim, como que eu poderia ter sido melhor? Como que eu poderia ser melhor? Porque eu, na minha cabeça, eu fui um sucesso naquele projeto, porque realmente eu estava certo em todas as minhas opiniões, e o que o meu gestor e as pessoas que me contrataram na outra consultoria tinham, é que embora eu fosse certo, eu tinha sido muito mal educado, eu tinha exposto coisas que não eram para expor, e eu tinha minado a confiança do time. Então, eu saía achando que eu tinha dado um show, que era o melhor projeto da minha vida, e as pessoas não achavam a mesma coisa. Ali foi uma das vezes que começou um grande choque. Tiveram outros episódios até que me levaram à demissão, mas eu fui chocado pela essa coisa de expectativa, né? Que eu acho que vai acontecer e realmente acontece. E eu comecei a melhorar isso depois do diagnóstico do meu filho. Meu filho chegou um dia, falando da escola, falou assim, pai, eu não vou conseguir entregar o trabalho para o mural. Aí eu falei, o mural é onde prega o trabalho assim na parede? Ele, não. Eu falei, é sim, meu filho. Não, não é não, você está errado. Eu falei, não é, filho, não, não é não. E aí ele começou a chorar, ele começou a se debater. E aí eu esperei a crise passar, acalmei ele. E aí foi uma coisa que eu aprendi na época ali com o filme da Temple Grandin, que eu me comunicava melhor desenhando do que conversando. E aí, ao entender isso, eu virei para ele e falei assim, Israel, me desenha o que é um mural. Aí ele desenhou o mural como que eu imaginava, desenhou a sala toda, o professor, a mesa, e falou assim, o mural é o seguinte, o professor sai da mesa, vai até a cadeira, pede um trabalho, você faz, e aí você volta, revisa, se você tiver uma boa nota, o seu trabalho para nesse quadro aqui. Aí eu falei, então, filho, esse quadro aqui é o mural. Aí ele falou, não, pai, isso é um jeito burro de olhar. O mural é isso tudo que eu estou te contando, é todo esse processo. Mas você vê, ele, que era um menino que não teve nenhuma aula de arquitetura, ele desenhou como se fosse um AutoCAD, uma visão 2D da sala dele, uma visão aérea. Ele falou assim, pai, eu só tenho como te explicar se eu te mostrar de forma aérea. E aí que eu vi uma parte de alta habilidade do meu filho, que tinha 9 anos na época, fez uma visão aérea e explicou um processo. Eu falei, cara, tem pessoas numa empresa, adultos, que não conseguem fazer isso. O Israel, com 9 anos, conseguia explicar um processo, e que algo gerava muito mais valor num todo do que algo focado. E ao ensinar para ele, aí comecei a ensinar para ele como que ele explicava isso tudo. Porque a única coisa que ele sabia falar era assim, não, você está falando besteira, não é isso, você está falando errado. E era muito curto. Então, outro aprendizado que eu tive é respeitar o que você deseja. Né? Tipo, por mais que você também se desenvolva e por mais que as pessoas esperem coisas de você, né, e vão esperar, respeita também o teu hiperfoco, que você deseja, aquilo que te dá prazer de fazer, empreenda no que você gosta. Eu comecei, isso aí ninguém precisa entender esse desenho, mas eu comecei a ir para as reuniões com desenhos assim, com setas, onde eu explicava as coisas para as pessoas. E aí, graças a Deus, aí a gente tem um conceito de parede de escudos ali na Builders. Então, assim, mesmo com crises e muitas coisas acontecendo, às vezes eu fico em crise, às vezes eu não consigo ir para a reunião, às vezes eu tenho um desânimo e tal, mas os meus sócios me cobrem, outros heads, outros líderes da empresa se cobrem, e a gente consegue chegar no resultado final juntos. Bom, o que eu estou fazendo agora é apoiando o Autismo Tech, né? Ali tem uma parceria com a FIAP, tem uma parte que é tipo um hackathon, que onde autistas se juntam para criar novas aplicações, novas empresas, e vou participar esse ano, já participamos de 2 edições, esse ano seria a 3ª edição, para mentoria aí para novas aplicações e novas startups. A primeira startup que a Builders está se envolvendo com o autismo se chama Autizando, no autizando.com, foi lançado na semana agora da consciência do autismo, o aplicativo, para aproximar profissionais de psicólogos, terapeutas, enfim, fono, terapeuta ocupacional, qualquer tipo de profissional que lida com autismo, participar para poder atender autistas, né? Agora tem um cadastro para profissionais e um cadastro para pessoas, e a gente vai começando a ligar e atender essas pessoas. Está bem no início de teste a aplicação, mas a ideia é chegar em algo melhor e até outros aplicativos para
para ajudar os autistas nas várias jornadas que eles têm de vida. Bom, você também pode ser um empreendedor. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas ser autista já é empreender na vida, né? Já tem que empreender só de aprender a se comunicar, aprender a lidar com o outro, aprender a se fazer entendido. Às vezes, sair com os amigos é um empreendimento. Às vezes, ir num happy hour da empresa é um empreendimento já. Então, se a gente já vive empreendendo, por que não empreender e botar essa nossa mente maravilhosa que imagina coisas, que vê defeitos e pequenos detalhes em tudo, que tem uma visão diferente de uma visão neurotípica, por que não usar este tipo de mente para criar novas coisas para o mundo? Então, é isso que eu queria falar hoje com vocês. Vou tirar minha tela aqui do compartilhamento. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder também, etc. Vamos lá, então. Primeiramente, muito, muito, muito obrigada. É sempre uma honra muito grande ouvir você falando. Saber que tem alguém torcendo por você aqui nos bastidores. Não só uma, mas assim, tem Camila, tem a Bárbara ali, fazendo altos comentários nessa live. Essa mulherada aqui, olha, muito incrível, viu? A esposa do Isaac não perde um momento dele. Tem a Camila, que eu acredito que é amiga de vocês também, porque ela já colocou mito. Mito é um... A gente que já segue um pouco mais já sabe que mito é um termo aqui utilizado, né, entre alguns builders e outras pessoas também que seguem a comunidade, né? Fala um pouquinho pra gente, Isaac, a respeito, duas perguntas que eu tinha para te fazer. Tá. A primeira é sobre, no começo você disse assim, ó, eu tô um pouco nervoso porque hoje eu tive alguns stims. E as pessoas perguntaram, o que são stims? As stims são tipo uma estereotipia, pode ser às vezes mexer com as mãos, passar a mão no cabelo, bater as pernas. É um tipo de uma estereotipia que geralmente quando o autista fica nervoso ou muito estimulado, pode ser tanto para um estresse ou para algo tipo muito empolgado, pode aparecer. Eu tenho mania de bater muita perna, às vezes fico mexendo com o cabelo assim. Eu tive uma criação bastante rígida e ninguém sabia que eu tinha autismo. E eu fui ensinado a segurar meus estímulos, né? Tipo, eu tomava tapa, um negócio assim. Acho que muitos autistas que nasceram na década de 80 passaram por isso. E eu controlo muito. Aí foi interessante que acho que o único que passou batido foi o de bater as pernas, aí ficar batendo a perna tipo a aula toda ou virando a cadeira. Eu não sei se minha câmera estava ligada aí. Ficou aparecendo a câmera, não. Fica só o... Estava fechada a tela. Tava fechada. Aí eu amo quando compartilha a tela, porque aí eu posso ficar assim, girando a cadeira, falando. Aí eu fico mais na minha, tranquilo. Mas é isso. Acho que quem é mais habilitado para explicar realmente o que é estímulo é o Lucelmo, né? Eu vou falar só que é uma estereotipia e tal, e isso é um movimento, assim, dá um nervoso. Parece que são umas descargas de energia que dão na gente, assim, e às vezes passa a mão assim para passar e tal. Você se incomoda quando alguém encosta? Eu te pergunto, porque a gente estava com o Nicolas, né? E o Nicolas, uma das reações dele é porque ele não tem o costume de que as pessoas toquem nele, né? Então ele prefere que não, para poder conversar. Como que é isso para você? Eu tenho problema com toque leve. Se pegar forte assim, não é problema. Tem problema se você for um estranho. Tipo... Toque leve, eu tenho problema até se for meu filho, minha esposa, aí até gente próxima. O toque leve dá muito nervoso. Agora, ou quando eu não estou prevendo também. Às vezes eu estou assim, aí a Bárbara vem com a mão na cabeça e eu faço assim. Meu filho faz assim também. Às vezes eu vou abraçar meu filho ele faz assim, tipo, desvia mesmo. O inesperado, né? É o inesperado. Para ajudar toda essa comunidade ali que está assistindo, porque assim, ó, como ela está sendo no YouTube num canal só, mas no Facebook em mais de 20 canais diferentes, que a gente quis replicar mesmo para... como é conscientização, então a gente não quis assim, vamos colocar só num local e pronto, sabe? Foi uma estratégia meio ousada que a gente, né, teve para poder chegar no máximo de pessoas realmente possíveis. Então, nas noites anteriores, nós fizemos uma somativa em torno de, em média, de umas 350 pessoas que estavam assistindo ao vivo ali, né? Para ajudar todos esses adultos, essa comunidade adulta que está aqui agora, né? O que você pode acrescentar com relação à sua experiência, não falando agora sobre sinais de autismo em adulto, não é isso.
Mas como você percebeu, assim, o autismo em você? Assim, como é que foi esse processo diagnóstico? Você comentou alguma coisa de história com seu filho ali, né? Que isso te ajudou a perceber. Mas antes disso, te ajudou já? Como é que foi isso para você? Olha, acho que eu comecei com 20 e poucos anos a ter a seguinte sensação. A seguinte sensação era, eu acho que já era para eu estar mais maduro do que eu estou. É tipo assim, aquela sensação de tipo assim, por que eu tenho a sensação que meus amigos ficaram adultos e eu ainda sou adolescente? Uhum. Eu tinha uma sensação assim, poxa, todo mundo é mais centrado, né? É mais ponderado. Eu ainda tenho aquele mesmo exagero e tal, parece que eu, sei lá, tenho 15, 16 anos ainda. Por que é isso? E ficava só aquela coisa muito assim, o Isaac é um cara excêntrico, né? Um cara meio diferentão e tal. E aí eu fiquei de boa. Não tinha muita conscientização também quando era pequeno, então meus pais acharam assim, ele é superdotado, deixa ele. E como eu estudava muito pouco para tirar nota boa, então, tipo, quer faltar, falta. Não quero ir para a escola, não vai. E ficava esse lance do mito do gênio, né? Me ferrou, não terminei a vida escolar até hoje. Real, mas parte vem do TEA, assim, por causa da dificuldade de socialização foi muito grande na escola. Parte foi do TDAH, acho, por causa da impulsividade e tal, e não consegui ficar parado. Eu tô pela 1000ª vez agora tentando tirar a carteira, né? Eu não tenho habilitação até hoje. Então o Isaac, que tem a BIOS, empreendedor e tal, mas o TEA traz prejuízo, né? Não tem jeito. TEA, TDAH, trazem prejuízo. Eu não conseguia alguma coisa, assim, eu não conseguia seguir um currículo escolar e todo dia para ficar assistindo aquela aula. Não, se eu posso chegar em casa e ler mais 3, 4 capítulos e ir para frente, por que eu vou ficar esperando o dia de amanhã no currículo do professor? Eu quero seguir o meu currículo. E aí ia sempre assim. Não consegui nem cursos extras, nada tal. Então, essa foi uma coisa ruim e boa. Me levou para o empreendedorismo, foi bem isso. O desejo que eu tinha quando era criança era ser tipo o Luciano, era ser cientista, pesquisador e tal, mas nunca ia conseguir ficar num currículo formal. Não ia ser para mim. Aí agora, acho que, bom, da experiência, né, não traços do autismo, acho que um deles é isso. Começar a ver se você tem comportamentos infantis, mesmo já sendo adulto. Começar a ver se você é rígido demais. Eu era muito rígido. Eu era o famoso o Isaac, o dono da verdade, né? E eu me explicava. Não sou o dono da verdade. É que vocês estão falando coisas sem lógica. Olha, deixa eu te mostrar. Olha isso aqui como você está falando. E eu ia estruturando a fala da pessoa e mostrando para ela que ela estava errada. E eu realmente, na minha mente, achava que ela ia me agradecer por isso. E aí eu via que todo mundo ficava chateado com aquilo. E eu falei, é porque eu tô ajudando ela a ver a burrice que ela fala e ela tá chateada comigo? E era bem isso, né? Meu filho, ele tem a mesma característica, fica emburrado, assim, com esse tipo de coisa. Eu falei, mas não tem lógica. Ele levanta a mãozinha assim, ué. É bem assim, né? A vantagem é que nós já tivemos o diagnóstico do Israel, né? Então, quando ele chegar na tua fase, ele já vai poder entender um pouquinho melhor, né? Agora, o Isaac, uma dúvida que eu tenho com relação a o que você está comentando, e algumas pessoas aqui podem agora, puxa, o que o Isaac está falando é exatamente o que eu estou passando, né? O que você poderia dar de conselho, assim, para essa pessoa que viu alguns desses sinais, né? De repente, até depois o doutor Luciano pode entrar um pouquinho mais para falar um pouquinho desses sinais do autismo em adulto, que é o que está sendo muito procurado, né? Sim. Mas o que a pessoa viu ali, ouviu você falando agora, puxa, eu tenho tanta coisa parecida com o Isaac, o que você aconselha a pessoa a fazer? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo, vai ser clichê, mas é a primeira coisa, é sempre assim, saia da internet, saia de vários vídeos que não sejam de profissionais qualificados e ouça só a voz de profissionais qualificados baseados em métodos científicos, né? Essa é a primeira coisa. Eu falo livremente do autismo, mas sempre falo assim, isso aqui não é, como eu falei lá durante a talk, né, não é nada científico, tal, estou aqui para falar da minha experiência de empreendedor. Mas todo o meu acompanhamento foi feito por
por psiquiatra, por psicólogo, foi por gente credenciada para isso, com testes ali padrão ouro e tal, etc. Então, acho que o primeiro cuidado é esse. Outra coisa que eu vejo com muita gente, não, mas eu fui no psicólogo, ele falou que eu não tenho TEA. A primeira coisa que eu pergunto, cara, tu fez um exame analisou o Lattes do teu psicólogo, viu se ele tem especialização em TEA? Psicólogo que não tem especialização em TEA não sabe olhar autismo em adulto, e é triste. O diagnóstico deles até eu já sei, né? Não, você está casado e você olha nos olhos, você não é autista. Geralmente é assim, né? Não dá nem para conversar. E é difícil, né? Infelizmente é difícil. No Brasil tem pouquíssimos profissionais. Eu tenho, na minha família já são 4 autistas diagnosticados já, o resto da minha família mora em Manaus. Aí a galera está mudando de Manaus para São Paulo para tratar o filho, né? Porque não tem muito profissional ali, principalmente quando se trata de um filho não verbal, que precisa de uma atenção maior, com uma fono, com especialização ali, é difícil achar. Então, a dica que eu dou para a pessoa são 2. Uma é procura profissional, outra, não, mas o Isaac é assim e eu não sou igual ao Isaac. A outra coisa, não compara. Não compara que dá errado. Por isso que tem o E ali no TEA, que é de espectro, né? É um espectro amplo e não dá para comparar um autista com outro. O meu filho, se eu comparar eu com ele, não dá certo. Na idade do Israel, tinha um hiperfoco muito grande em estudo de ciências e gostava de conversar com os adultos direto pra caramba. O Israel fica no quarto dele, o negócio dele é videogame, e ele socializa muito menos do que eu. E até que você falou, na sua idade ele vai estar bem, né? Cara, não sei. Não sei. Uhum. Porque eu vou conversar de autismo com ele, ele fala, pai, não gosto de conversar disso. Esse é outro mito também, né? Não é porque o pessoal é autista que ela vai ter hiperfoco em autismo. Sim. Uhum. Ele não gosta de conversar sobre autismo, ele gosta de conversar de outras coisas. Ele conversa comigo da empresa, por exemplo, conversa comigo do videogame, coisas assim. Mas você falou ali da Camila, a Camila que está aí é da minha equipe, né? Trabalha no time executivo junto comigo. Ela é mãe de uma criança que está no espectro também. Ai, que legal. Já presenciou algumas crises minhas no trabalho. Vive entre as risadas e os choros, né? A Rebeca, que está aí, foi uma pessoa que trabalha com a gente ali um tempo em Creed, agora está em Talent Acquisition, que é a parte de recrutamento. E ela era, na concepção dela, uma pessoa neurotípica, e eu virei para ela assim, olha, eu estou vendo uns traços em você, eu vou procurar um especialista e tal. Aí ela, não sou. Não sou. Olha só, não tem nada a ver com você, com o negócio da comparação e tal. Eu, não, você tem uns traços, vai lá ver. E mulher é mais complicado, né? Depois de um tempo, ela fez um processo, teve o diagnóstico dela. A gente estava conversando aqui antes da palestra e tal, e ela falou que o diagnóstico, mesmo que tardio, é um baque no início, mas depois faz bem. Você começa a entender, poxa, é por isso que eu não me encaixava, é por isso que eu não me sentia pertencente, agora eu me entendo no mundo e tal. Então, faz bem. O diagnóstico faz muito bem, mesmo na fase adulta. Dá uma depressãozinha no início, mas passa. Então tá bom, Isaac, olha, tem uma senhora que é chamada Maria Brasil, não sei se você conhece, ela diz, parabéns, meu filho, você é o máximo, te amo eternamente mais um dia. O Sérgio Garcia também disse, somos 2 sem carteira, o Sérgio ali, né? E ele também disse, Isaac, superação, orgulho de você, cara, né? E a Gabriela também esperando ansiosamente aprovar a autoescola optativa para eu poder pular tudo e ir direto para a prova. Já tá mandando os recados dela ali, né? Para a gente fechar com chave de ouro, a pergunta da Michelina de Freitas, ela disse assim, depois que você recebeu o laudo, houve preconceito dentro da família e com seus amigos? Uma baita de uma pergunta. Conta para a gente um pouquinho como foi isso. Excelente pergunta, porque antes de eu receber o laudo, com 27 anos, eu tive a suspeita da minha primeira terapeuta. E aí ela começou a abordar, vamos trabalhar esse diagnóstico aqui? E eu levei para minha família, não, de jeito nenhum, você não tem e tal, não sei o quê. E aí eu parei de fazer terapia. Eu tinha 27 anos. Aí de 27 anos arrastou até uns 33 ou 34, quando eu comecei a já vi uns vídeos até do Luciano, que é o que acontece, né? O sujeito começa a ter várias comorbidades porque não tem tratamento.
Aí eu comecei a ter pânico, depressão, ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, comecei a não querer sair de casa, suar, ter muita coisa, muita coisa. Aí, com muito problema, eu fui para terapia, achavam que era um caso depressivo, ansioso, de moderado para severo e tal, e aí demorou até chegar a parte do TEA, né? Eu trouxe, eu que trazia o TEA para o setting terapêutico, a terapeuta nada. Até um dia que eu tive uma crise nervosa na frente dela, aí ela, tá, vamos começar a ver. E aí logo depois veio um relatório pedagógico do meu filho. Aí veio o laudo do meu filho primeiro, aí depois com o laudo do filho que a terapeuta resolveu investigar a fundo. Aí recebi um laudo em Portugal e depois fiz os testes no Brasil e recebi um laudo no Brasil. Mas sim, é preconceito, é dificuldade, os amigos falam, não, você é só doidão, você é o nosso Zarcão doidão, tá? Não tem nada não, você é um cara diferente, tá? Passa por essas coisas, sim, passei no trabalho, mas mudou a família, mudou a empresa, mudou muita gente em volta. Então tá bom, Isaac, quero muito agradecer pela sua participação, por você estar conosco, pela Builder estar conosco, o time completo aqui pelo jeito, viu?